Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao último Igreja Açores desta temporada. Vamos regressar em setembro, no arranque do novo ano pastoral. Hoje é tempo de fazer balanços sobre o ano pastoral mais atípico de que há memória. Hoje também conversaremos com os 3 sacerdotes que estavam em Roma e agora regressam à Diocese para servir o Seminário Episcopal de Angra. É já daqui a pouco. Também no Serviço Diocesano da Catequese, o ano pastoral corria dentro da normalidade até à chegada da pandemia. A partir desse momento, acentuaram-se as disparidades na adaptação ao mundo das novas plataformas de comunicação, garante o padre Jacob Vasconcelos. A primeira fase do ano funcionou de uma forma mais ou menos regular, tendo em conta o ritmo de cada paróquia, de cada comunidade, e a nível do Serviço Diocesano de Catequese conseguimos no fundo, cumprir a planificação que estava prevista em todos os aspectos formativos, de encontro, de reflexão, de comemoração, de espiritualidade. Portanto, a primeira fase do ano pautou-se pelo cumprimento daquilo que estava agendado. Após a chegada da pandemia e com as consequências que isso implicou, também a nível da catequese, do confinamento que foi necessário todos cumprirem, claro que foi preciso recriar e aí sim também existiram vários ritmos, paróquias que aderiram facilmente às plataformas digitais, aos meios de comunicação e outras que tiveram alguma dificuldade, mas penso que cada qual a seu jeito tentou manter o contacto com os catequizantes e continuar a anunciar-lhes o Evangelho num contexto um pouco diferente. Algumas incertezas transitam para o novo ano pastoral que já está a ser planeado. A nível do Serviço Diocesano temos uma planificação mais ou menos agendada, mas que, lá está, tudo dependerá do evoluir da pandemia a nível mundial e também na nossa Diocese. Portanto, temos uma planificação que prevê momentos formativos, de encontro, à semelhança dos outros anos, mas tudo irá depender do evoluir da situação. As próprias catequeses paroquiais estarão dependentes também do funcionamento da paróquia em si mesma, das suas estruturas, dos seus serviços. Veremos. É muito incerto apontar datas precisas, seja para momentos formativos, seja para o que for. Jacob Vasconcelos a fazer um balanço deste ano pastoral na Diocese de Angra, no que toca ao Serviço Diocesano da Catequese. O movimento de romeiros de São Miguel viu as romarias quaresmais interrompidas e a vertente formativa ficou aquém, admitiu João Carlos Leite ao Igreja Açores. Conseguimos, de alguma maneira, realizar alguns eventos. Iniciamos em outubro com a nossa Assembleia Geral e com a formação das nossas atividades. Queríamos ter feito algumas ações de formação, mas, entretanto, só conseguimos em janeiro fazer o nosso retiro anual e também a Assembleia Geral. Ainda conseguimos no início de fevereiro fazer uma, que também estava agendada e programada, uma recolha de sangue. Temos outra agora para agosto, não sei se efetivamente se vai efetuar ou não. Nós fazemos duas dádivas por ano. Uma no final de janeiro e início de fevereiro e outra em agosto. Já há vários anos já fizemos para aí uma dúzia de dádivas. Este ano saíram à rua 21 ranchos de romeiros e 33 já não puderam cumprir a romaria. Um episódio que não é inédito na história dos romeiros. Em 1917, 1918, houve ali 2 ou 3 anos, quando foi da gripe espanhola, 2 ou 3 anos que as romarias não foram proibidas por uma questão de sanidade pública. E imediatamente a seguir ainda não estavam autorizados, mas os romeiros acabaram por sair e nessa altura ficaram inclusivamente proibidos de passarem em Ponta Delgada, em 1918, 1919. Para trás ficaram também este ano os encontros por ouvidoria, onde o movimento tinha uma maior proximidade com os grupos e onde se limavam arestas na organização das romarias. O movimento também deverá preparar eleições para os novos órgãos diretivos.
Seria um ano de aposta na formação para o movimento da Mensagem de Fátima, mas o curso também foi cancelado, lamentou Nelson Gonçalves ao Igreja Açores. Foi um ano, digamos, perdido, porque com toda esta situação da pandemia tivemos que cancelar todos os eventos que tínhamos previsto para este ano, nomeadamente as peregrinações, que era a peregrinação das crianças, a peregrinação a Tui e Pontevedra e a peregrinação nacional e o retiro dos doentes. Para além disso, também tivemos que cancelar o curso sobre a Mensagem de Fátima, que era uma das nossas grandes apostas para este ano pastoral, com a presença do Sr. Reitor do Santuário São Passo Cabecinhas. Portanto, tínhamos uma enorme expectativa para este ano pastoral, para estas atividades, e mais algumas poderiam eventualmente surgir, mas com toda essa questão da pandemia foi tudo cancelado, principalmente porque o nosso público-alvo também é um público de risco, os nossos associados são pessoas idosas, e tivemos que ter em conta toda essa situação. Grupos de risco com quem a comunicação também é mais difícil. Aqui na ilha temos alguma dificuldade em entrar em contacto com os nossos associados, porque são pessoas que não utilizam muitas redes sociais, não utilizam e-mails, portanto a comunicação leva sempre algum tempo para chegar até eles, e as nossas previsões, gostávamos que a situação estabilizasse de uma forma mais concreta, para que podíamos tentar fazer alguma atividade mais assistida, mas de qualquer forma não está provavelmente no fim, mas vamos ver, até esperar talvez até mais 1 ou 2 meses, ver como é que as coisas correm, e depois entraremos em contacto com os nossos associados e vemos se podemos fazer alguma coisa. Por enquanto ainda estamos na expectativa de como a situação irá evoluir. Quando houver espaço à liberdade, a prioridade é reunir com os associados e também preparar as eleições para os novos corpos diretivos do movimento, uma vez que os atuais estão em fim de mandato. O movimento de cursilhos de cristandade encontrou na pandemia uma forma de se reinventar e de criar mecanismos para aproximar os cursilistas de diferentes ilhas. As ultreias que aconteciam por ilha passaram a encontros regionais do movimento em formato online. Nelson Pereira, o sacerdote assistente, e divide o ano pastoral em 2 partes distintas. Antes da pandemia, em que de facto nós tivemos um ano muito rico nas nossas escolas e nas ultreias, nas reuniões do grupo, em que foram debatidos vários temas, quer na fé cristã, quer também naquilo que é a relação da fé e do Evangelho com o mundo atual, nomeadamente até a reflexão e debate sobre questões como a eutanásia, mas também assuntos relacionados com a doutrina cristã. Por outro lado, também foi, obviamente, um momento de encontro dos cursilistas, um momento de oração, de reflexão, com as reflexões da Quaresma, com a reflexão do Advento. Portanto, eu penso que antes da pandemia nós temos um ano muito rico. A não realização dos cursilhos de cristandade na Ilha Terceira e por falta de inscrições foi um momento a lamentar para o sacerdote, o início de um período de desafios e das ultreias online. Para a ultreia é a reunião de grupo mensal com todas as escolas, ou seja, com todos os cursilistas. E nós, estas ultreias, fizemos através das redes sociais, nomeadamente do Facebook, através de diretos, em que nós conseguimos manter contacto com as 3 escolas da Terceira, também com os cursilistas presentes nas escolas do Pico e da Ilha de São Miguel. Mas, é claro, e portanto isto foi algo inédito, porque era algo que nunca antes tinha acontecido, poder juntar e poder reunir, digamos, os cursilistas das várias ilhas. E, portanto, eu penso que o balanço é extremamente positivo. A terceira ultreia virtual, que encerrou o ano pastoral, aconteceu na passada sexta-feira, 26 de junho. São nossos convidados deste Igreja Açores os 3 sacerdotes que regressam agora, no final deste ano pastoral, à Diocese de Angra. Vão agora estar ao serviço do Seminário Episcopal de Angra. Falo do padre Pedro Lima, do padre Jorge Ferreira e do padre Teodoro Medeiros. Boa tarde aos 3, obrigada por estarem connosco. Vamos fazer mais ou menos esta conversa que está a ser gravada por videochamada,
porque, entretanto, o padre Jorge Ferreira e o padre Teodoro Medeiros ainda estão em Roma. O padre Pedro Lima já regressou aos Açores e é precisamente pelo padre Pedro Lima que começamos esta entrevista. O jovem sacerdote feialense é padre desde setembro de 2016. Foi o primeiro seminarista ordenado por Dom João Lavrador na Diocese. É natural das Angústias. Cumpriu o seu primeiro ano numa colocação perto do seminário como vigário paroquial da Conceição em Angra do Heroísmo. Regressa este ano à Diocese depois de ter estado 3 anos a estudar Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Olá Pedro, obrigada por estar connosco. Como é que foi esta experiência em Roma? Boa tarde, Tatiana. A experiência foi muito positiva. Foram 3 anos de formação exigente. Os 2 primeiros anos de licenciatura em Teologia Dogmática e o 3º ano foi o início de um percurso de doutoramento que depois irá ter continuidade durante este tempo, em que ao mesmo tempo vou lecionar e vou colaborar pastoralmente. A par do estudo e desta formação académica, saliento também o crescimento pessoal, espiritual. Salientei também numa entrevista à Igreja Açores a convivência ecuménica. Eu fiz amizade com 2 estudantes, colegas luteranos, uma luterana que estava a estudar Teologia Católica, mas em vista de tornar-se pastora, e um luterano também com o mesmo objetivo. Algumas experiências pastorais e também o sentido de universalidade da Igreja, porque em Roma é-nos possibilitado conhecer sacerdotes, religiosos, leigos, estudantes de teologia de todas as partes do mundo. E isto enriquece-nos muito. E como é a adaptação de um jovem açoriano, neste caso feialense, e que esteve depois, posteriormente, na Ilha Terceira, no Seminário Episcopal, e de repente está em Roma para neste meio tão diferente, para estudar? Como é que foi esta adaptação? A adaptação não foi difícil. É uma língua diferente, o que requer aprender uma nova língua, que é sempre muito enriquecedor, e também com a presença de outros colegas da nossa Diocese, como o Padre Teodoro, o Padre Jorge, ou de outros sacerdotes da nossa Diocese que trabalham na Santa Sé, todo o caminho torna-se leve no sentido de que é partilhado e, portanto, nunca nos sentimos sós, sentimos sempre amparados com os nossos colegas e nossos amigos. E com outras amizades que nós vamos fazendo naturalmente. Em termos académicos, como é que se descreve estes dias, estes percursos que se fazem em Roma? Pode-se comparar a um estudante universitário numa universidade comum? Eu nunca fiz a experiência de estudar numa universidade comum, mas penso que sim. O certo é que o rigor académico é maior do que um seminário, porque o seminário corresponde a um primeiro ciclo de estudos e a licenciatura canónica é um segundo ciclo de estudos, é mais exigente, naturalmente. A nossa formação é em vista da lecionação, portanto, a Universidade Gregoriana, no meu caso, que tem um nome importante, também, de certa forma, privilegia com que os seus estudantes sejam ou saiam bem preparados para a lecionação. É este um dos objetivos. O que é que acha que esta passagem por Roma é essencial para uma experiência sacerdotal e como dirigente também do seminário e como professor no seminário? Bem, eu, como sou um padre jovem, certamente que esta experiência não é apenas passageira, marcou-me na minha forma de ser, marcou-me essencialmente no meu crescimento espiritual, humano, porque estou a iniciar o meu percurso sacerdotal. Diferente, talvez, de uma outra pessoa que inicia este percurso com 40 anos ou com outra idade. Cada etapa tem as suas riquezas.
Estudar teologia, sendo assim jovem, talvez permita-nos encarar o mundo com uma nova abertura, isto é, ter o objetivo de dialogar com o mundo, com a cultura, até de confrontá-lo. E se ser pastor é exigente, talvez ser professor de teologia de candidatos ao sacerdócio é ainda mais exigente. E este será o meu grande desafio agora neste ano letivo. Sendo a teologia uma disciplina que exige tanta maturidade, sente que esteve à altura deste desafio, sendo um sacerdote tão jovem? Sinto que esteve à altura deste desafio como estudante de teologia. Agora, como professor de teologia, é algo que tenho que esperar e espero estar à altura. É exigente, espero estar à altura. Depois os meus alunos o dirão e o meu percurso no seminário o dirá. Um percurso que vai arrancar quando? Já no próximo ano letivo, em setembro? Sim, exatamente, sim. Quais são as expectativas e o que é que acha que pode trazer à formação do clero açoriano? Neste primeiro momento vou entregar-me numa equipa docente e, portanto, vou também conhecê-los, sendo eles, na sua maioria, já meus professores. A expectativa é, sobretudo, dar o meu melhor ao nível da exigência, da formação. Nós sabemos que um professor de teologia é também para os alunos um modelo de sacerdócio e, portanto, também com o meu estilo de vida, pretendo ser um modelo e um testemunho também para os alunos. Obrigada, Padre Pedro Lima. Já voltamos à conversa, já mais em conferência. Agora passo a palavra ao Padre Jorge Ferreira, que esteve 7 anos em Roma, é natural do Nordeste, foi ordenado a 19 de junho de 2005, ouvidor de Fenais da Vera Cruz. Em setembro de 2013 foi enviado para Roma para fazer estudos em Sagrada Liturgia no Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, onde atualmente se encontra a fazer o seu doutoramento e colabora como professor assistente dos cursos de Pastoral Litúrgica e Matrimónio. Nomeado vice-reitor do Colégio Português em setembro de 2017 e colaborou com 2 reitores. Padre Jorge Ferreira, obrigada por estar connosco. A questão com que arrancamos é mais ou menos a mesma. Como é que foi esta experiência bem mais longa, de 7 anos, em Roma? Boa tarde. Esta experiência em Roma foi uma experiência muito gratificante e, ao mesmo tempo, uma experiência muito enriquecedora. Como dizia o Padre Pedro, é uma experiência que nos põe em contato não só com uma outra cultura, uma outra língua, mas com gente de tantos países, tantos continentes, onde se partilha tanto daquilo que são as nossas culturas, as nossas realidades eclesiais. E, portanto, é sempre muito enriquecedora esta experiência em Roma. Costuma-se dizer que quem estuda em Roma, no regressar, há sempre uma marca, que é o tempo antes de Roma e o tempo depois de Roma, porque é tão importante e ao mesmo tempo, às vezes até mesmo exigente do ponto de vista pessoal, que se torna mesmo muito marcante na vida dos sacerdotes que são enviados a Roma para estudar. 7 anos depois, já se sente muito de casa em Roma ou está expectante neste regresso aos Açores e vai voltar a sentir-se naturalmente em casa? Bem, depois de 7 anos e com tantas experiências e com tantos trabalhos, obviamente que eu estou muito integrado aqui em Roma, não só na universidade, como aqui no colégio, e também com responsabilidades também no colégio. Claro que sinto-me aqui muito em casa, sinto-me muito integrado. Também, por outro lado, dado tantas circunstâncias, a minha passagem nos Açores é só de férias e, portanto, também sinto-me um pouco deslocado da realidade eclesial nos Açores. O que me obriga neste momento a regressar
e a fazer um esforço para me reintegrar e adquirir outra vez um espaço dentro desta mesma realidade eclesial. A adaptação a Roma foi muito difícil? No início, para mim, foi muito difícil, porque eu, no ano 2013, fui o único português a vir estudar para Roma. E, portanto, passei todo o primeiro mês sozinho. Era o único português em Roma a estudar italiano e, portanto, senti-me muito sozinho depois de 7 anos na vida paroquial, com algum dinamismo nas comunidades e, portanto, de um momento para o outro, ver sozinho, estudar uma língua desconhecida, com gente que não se conhece, com outra realidade desconhecida, obviamente que não foi muito fácil. Mas, graças a Deus, depois da adaptação, portanto, tudo começou a correr bem, obviamente. Como é que é, para quem tem curiosidade, como é que é o dia-a-dia de um sacerdote em formação em Roma? Penso que o normal será, para aqueles que ainda estão no período da licenciatura, normalmente a parte de manhã tem as aulas nas universidades e, portanto, devem cedo partir para as universidades e normalmente toda a manhã é desenvolvida em aulas. Depois já sempre, portanto, o regresso a casa, normalmente há a Eucaristia antes do almoço. Em alguns colégios em Roma, as Eucaristias são sempre de manhã cedo, por volta das 6 da manhã, para, portanto, já a Eucaristia celebrada. E depois acontece que alguns ainda têm cursos, aulas à tarde, e, portanto, ficam na universidade no horário do almoço e no fim do dia regressam. Sempre nesta tensão, às vezes, do estudo, na pressão do estudo, de adquirir conhecimentos, competências académicas e tudo mais. Isto para quem tem licenciatura, tem exames para preparar, tem uma tese de licenciatura para fazer. Por outro lado, os que estão no período de doutoramento têm um horário muito mais por sua conta, porque cada um organiza-se como entende, respeitando os horários normais da casa, do colégio, portanto, depois cada um fará o horário como entender e, claro, é um tempo dedicado à investigação, que normalmente é passado nas bibliotecas ou nos quartos, portanto, nas salas de estudo, isso aí depois já dependerá de cada um. Esta formação em Sagrada Liturgia, em termos académicos, foi um percurso muito exigente? Penso que todos os cursos levados com seriedade num ambiente académico e universitário é exigente. Depois depende de cada um, com a sua maneira de ser e de estar, que responder a essa mesma exigência. O estudo da Sagrada Liturgia é o estudo da teologia litúrgica, é o estudo, para ser um pouco mais simples e para que as pessoas também possam perceber, é tudo aquilo que diz respeito às celebrações, o estudo do porquê, o que é que antecede, que consequências é que existem de todas aquelas celebrações que nós temos nas igrejas, celebrações dos sacramentos, das bênçãos e também da piedade popular, das procissões e tudo mais. E, portanto, é tudo o estudo que está por trás destes rituais da igreja que as pessoas frequentam, conhecem e que tanto gostam. E a liturgia em Portugal e particularmente na Diocese de Angra é uma linguagem que precisa de ser desmistificada, digamos assim, e de ser mais explicada aos fiéis? Sabe que com o Concílio Vaticano II houve uma grande reforma e julgava-se inicialmente que bastavam publicar os livros litúrgicos que a reforma do Concílio estaria completa. Hoje a percepção é esta: é necessário sempre e cada vez mais formação. Formação não só nos seminários, como formação para os padres e para os leigos em geral. E aqui é que está a grande necessidade de alguém de uma diocese formar em liturgia, para a formação, para dar formação, porque é sempre necessário, deve ser sempre constante e é uma proposta que deve ser feita em todas as faixas etárias, nos mais variados âmbitos da vida paroquial ou diocesana. Daí que a importância da formação, porque aquilo que é o centro desta reforma é uma participação
nos sacramentos, a participação nas celebrações de forma ativa e consciente. E para que esta formação seja ativa e consciente é preciso saber, é preciso conhecer, é preciso saber, no fundo, o que é que estamos ali a fazer. Não ir só por tradição ou porque os nossos pais nos ensinaram, mas sobretudo por convicção. E esta convicção só se adquire sabendo e conhecendo o que estamos ali a realizar. Padre Jorge Ferreira, já no final do seu tempo de antena, o que é que acha que pode trazer à formação do clero açoriano? Quais são as expectativas para esta inserção no Seminário Episcopal de Angra, no corpo docente? Bem, em relação ao seminário, não sei, não conheço e, portanto, vou ter, só depois de chegar e de me reunir com os professores, é que poderei perceber que necessidades e o que é necessário fazer. Relativamente ao presbitério, aos sacerdotes, confesso que parto daqui sem grandes expectativas, portanto, aquilo que é o mais importante é chegar, estar com os colegas e perceber o que é que os colegas precisam, o que é que eles pedem, que disponibilidade é que têm, e a partir daí ir dando respostas às dúvidas e às interrogações e aos pedidos que forem chegando. Muito obrigada, Padre Jorge Ferreira. Bom regresso à Diocese, que vai acontecer nas próximas semanas, não é? Como dizia há pouco. Parto daqui no dia 24. Portanto, devo chegar à Diocese no 24 de julho. As malas estão prontas ou ainda está a custar-lhe fechar as malas? Meio por fazer ainda. Um bom regresso, Padre Jorge Ferreira. Passo agora a palavra ao Padre Teodoro Medeiros. Está há 5 anos a estudar em Roma e regressa também no próximo ano à pastoral à Diocese, onde vai voltar a ensinar a Sagrada Escritura no Seminário Episcopal de Angra. É natural dos Arrives, de São Miguel, foi ordenado há 20 anos. Este sacerdote completou estudos em Roma e vai defender a sua tese de doutoramento muito em breve em Sagrada Escritura na Universidade Urbaniana de Roma. Obrigada por estar connosco. O Seminário Episcopal vai contar agora com os seus serviços como docente de ensino de Sagrada Escritura. Quais são as expectativas? Muito boa tarde para si, Tânia, e para os nossos teleouvintes. Em relação à pergunta colocada, pois eu já fui professor no seminário praticamente exatamente das mesmas disciplinas durante 9 anos. Portanto, cria-se há uma abertura, há uma perspectiva do trabalho que já foi feito e do trabalho que há por fazer. Evidentemente que depois e durante este tempo de doutoramento pude acumular mais bibliografia, pude expandir os meus horizontes. Como nós sabemos, o objetivo de um doutoramento é que haja um contributo novo para a ciência na área em questão, de maneira que devo dizer que me sinto, ou que me senti muito sobretudo, porque há uma espécie de constelação de estrelas que se tem que alinhar para que um doutoramento corra bem. Em primeiro lugar, o tema que nós escolhemos, que seja algo do nosso interesse, mas depois a metodologia que nós usamos, que tem que ser aprovada. E aí entra um outro elemento muito importante, que é a pessoa que nos acompanha de perto no nosso trabalho, que é a figura do moderador. Que no meu caso eu não o escolhi, porque realmente eu não conhecia os professores desta universidade, portanto não o escolhi, foi-me indicado, mas portanto, resumindo, as estrelas alinharam-se e as coisas estão a correr muito bem. E qual foi o tema que escolheu para esta tese? O meu tema são 3 textos de exorcismos do Evangelho de São Marcos, que são analisados com um método narrativo numa perspectiva linguística. Evidentemente que para estar a explicar exatamente o que é o tema demoraria muito. Mas isto aqui é que está a minha síntese neste momento, e voltando à pergunta inicial, quais são as minhas expectativas para o meu ensino. Eu sei que vou usar muito daquilo que foi este meu trabalho
vou usar muitos dos conteúdos, evidentemente que não vou sobrecarregar os alunos com as mesmas coisas, as mesmas exigências e os mesmos detalhes que me sobrecarregaram, mas vou-lhes transmitir aquilo que serão os frutos mais concretos e mais simples desse trabalho que eu fiz. Ao mesmo tempo, o fato de ter feito este trabalho também ajudou no meu método pessoal de aproximação à Sagrada Escritura, e penso que, e o objetivo era esse, creio eu, penso que vou ser um professor um pouco melhor do que aquilo que era antes, e penso que pronto, isso a mim deixa-me satisfeito, porque ninguém quer pensar que vai ser pior do que aquilo que era antes. O professor que partiu para Roma é diferente do professor Teodoro que regressa agora ao Seminário Episcopal. Sim, em algumas coisas serei, é evidente que... Mas não tenham medo, é isso que quer dizer. Sim, até porque eu era conhecido por não ser uma pessoa muito... como é que se há de dizer, não era muito forreta na hora de dar as notas aos alunos. Portanto, isso não mudou? Isso muitas vezes da perspectiva do aluno, esse é o grande critério se gosta ou não de um professor, de maneira que fica esta deixa para não criar ansiedade em ninguém. E como é que foi a sua adaptação e a sua experiência durante estes 5 anos em Roma? Pois, eu devo dizer que a minha primeira experiência, que foi entre os anos 2002 e 2006, foi muito exigente, mas foi também muito rica. Eu, aliás, cheguei a fazer trabalho quase como pároco aqui numas comunidades de Sant'Egidio, umas pequenas comunidades que se reúnem em bairros em que um padre vai celebrar missa a grupos de idosos ao domingo de manhã. Eu participei um pouco nessas atividades, essas e outras atividades caritativas da comunidade de Sant'Egidio, e isso ajudou-me imenso a abrir a minha visão de igreja, a minha experiência de igreja. Esta segunda encarnação, como nós dizemos quando falamos de alguém que volta para o doutoramento, nesta segunda encarnação foi uma experiência bastante exigente a nível académico, mas sim, também passei a gostar ainda mais do que gostava da cidade de Roma. Fui visitar muitos museus que não tinha visitado antes, e penso que até certo ponto apercebi-me, portanto, entrei mais dentro daquilo que são os problemas da sociedade italiana. Aliás, esta era uma coisa que eu tinha pensado que foi de alguma forma foi muito sensível na minha presença nesta altura, é que realmente nos últimos anos aquilo tem-se falado imenso dos problemas da imigração, todos os imigrantes e refugiados que são rejeitados, toda esta grande problemática, em que palavras como racismo, integração, xenofobia, União Europeia, Evangelho, Papa Francisco, sociedade cristã, todos estes conceitos foram recebendo cores e matizações importantes e às vezes muito dolorosas, infelizmente. Esse foi um aspecto que foi novo para mim, e que não é a mesma coisa nós sabermos que as pessoas estão a morrer afogadas lá longe no Mediterrâneo, ou então estarmos a celebrar missa e ouvir as palavras do Evangelho, e sabendo que não muito de longe de nós, esta manhã, que morreram tantas pessoas por causa destes problemas. É completamente diferente. Como é que a sociedade italiana, e em Roma particularmente, vos acolhe e vos trata, agora que fala em discriminação, numa altura em que também a Igreja Católica e os católicos sofrem muitas vezes em algumas cidades e em alguns países essa discriminação? Como é que a sociedade em Roma vos acolhe, vos trata quando vos vê na rua? Bem, na realidade, por causa dos estudos, como o padre Pedro Lima há pouco dizia, que vêm pessoas de todo o mundo para cá estudar,
Muitos deles a maioria deles é sacerdote, vêm também muitas religiosas. A cidade de Roma e os italianos acolhem de uma forma bastante delicada, gentil, as pessoas que vêm identificadas, e somos muitos, realmente somos muitos milhares, os estudantes. E não estão fechados numa bolha. A ideia que se tem quando se vai a Roma é que vocês são parte da sociedade e andam pelas mesmas ruas, portanto não estão enclausurados, digamos assim, não estão fechados. E portanto essa aceitação acontece em Roma por parte dos italianos? Sim, aliás a maioria dos padres em Roma usa colarinho, está explicitamente identificado como padre. Olha, mas ainda, por exemplo, ontem à noite eu fui jantar fora e numa mesa ao lado estava um grupo de pessoas identificados como padres e estavam tranquilamente a jantar como faz um grupo de amigos, como qualquer outro grupo de amigos e, portanto, repetindo, eu tenho a sensação, sempre tive essa sensação, que a cidade de Roma, até certo ponto, até tem um carinho especial e uma atenção especial em relação aos religiosos que nela muitas vezes estão de passagem, como nós. Acha que esta passagem por Roma é essencial para uma experiência sacerdotal e, no vosso caso, enquanto docentes do clero, neste caso açoriano? É evidente que o trabalho que nós fizemos e que aconteceu aqui nesta cidade, porque é cá que estão as universidades pontifícias, foi um trabalho que nos transformou do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, também do ponto de vista humano, porque, como há pouco dizia o Padre Pedro, realmente só aqui no Colégio Português, que pronto, é um colégio português, nós temos, não sei se 5 ou 6 nacionalidades diferentes de pessoas. Temos gente da Coreia, temos gente do Haiti, temos gente italianos não temos, mas temos portugueses, temos gente de Timor, quer dizer, é um arco-íris de culturas e de países e também de continentes diferentes, em que também temos sempre africanos, angolanos, e nesta altura não temos ninguém de Moçambique. Mas realmente do ponto de vista cultural também aprendemos muito e abrem-se muitos horizontes sobre o que é a Igreja, porque nós Açores, as paróquias açorianas, nós somos Igreja viva, somos tanto Igreja como é outro lugar qualquer do mundo. Mas não há dúvida que conhecermos aqueles que são iguais a nós, mas ao mesmo tempo também bastante diferentes em algumas coisas, ajuda-nos a perceber melhor o que é, na realidade, o que é a Igreja, o que é isto. A realidade é esta que nós chamamos de Igreja, e também a distinguirmos aquilo que é acessório, aquilo que muda de lugar para lugar, daquilo que é verdadeiramente essencial. Padre Teodoro Medeiros, as malas já estão prontas para o regresso à região? Falta muito pouco. Quando é que regressa? Em breve? No dia 9, se Deus quiser, estarei a chegar ao aeroporto de Ponta Delgada. Queria agradecer aos três por terem estado connosco neste espaço de rádio. Agora, de forma muito breve, pergunto a cada um dos três que conselhos ou que mensagem gostariam de deixar aos atuais alunos do Seminário Episcopal de Angra e aos eventuais futuros alunos do seminário que estão na dúvida se inscrevem, se matriculam na instituição. Padre Pedro Lima? Sim. O que gostaria de dizer aos seus futuros alunos? Nós somos ordenados para um serviço e a primeira ótica que nós deveríamos ter, que tem um pastor ou tem um sacerdote, é para servir. E para poder melhor servir, é preciso também poder adquirir os conhecimentos, formação, isto é, toda a formação que nós temos em vista de poder melhor servir. E o meu conselho é oportunidades de formação, de conhecimento, de aquisição de mais sabedoria, é sempre bem-vinda para podermos melhor servir este povo de Deus que tanto de nós exige e cada vez mais.
Obrigada, Padre Pedro Lima. Não sei se o Padre Jorge Ferreira quer acrescentar alguma coisa. Acrescentaria que este é um desafio que Deus nos coloca pela frente e que vale a pena hoje ser seminarista, vale a pena hoje ser padre, vale a pena hoje servir a Igreja. Padre Teodoro Medeiros, obrigada, Padre Jorge Ferreira. Bem, eu diria qualquer jovem que quer ir ou que frequenta o seminário, recorda as palavras do que dizia o Santo Padre João Paulo II, não tenhais medo de ser santos. Portanto, qualquer jovem que tenha no seu coração aquela pergunta, mas será que o meu caminho pode ser esse? O meu conselho é esse. Não tenha medo de ir para o seminário. O seminário não é um lugar onde as pessoas estão mal. O seminário é um lugar onde se descobre mais sobre Deus, sobre nós próprios, e também, graças a Deus, também se fazem amizades para toda a vida. Aliás, há muita gente que não seguiu o caminho do sacerdócio, mas mantém as amizades grandes que descobri no seminário. Portanto, o seminário e a vocação sacerdotal, de forma especial, são algo que pode ser a nossa salvação, ou seja, pode ser o caminho de qualquer um de nós. E voa para o Faial e para Roma um grande abraço de todos os ouvintes e da equipa do Igreja Açores para os 3 novos sacerdotes e professores do Seminário Episcopal de Angra. Obrigada por terem estado connosco e bom regresso à região. E a 4ª temporada do Igreja Açores fica por aqui. Estamos de regresso em setembro, no arranque do novo ano pastoral. Até lá, fique bem, proteja-se e proteja os seus. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.